E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gilson Gabriel mais uma vez e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma palestra em 3 passos simples. Ah, como assim uma palestra? Vou dar um exemplo. Alguém te convidou para falar sobre um assunto e você agora está desesperado. Ah, eu não sei como é que eu vou fazer uma palestra, não sei como é que eu vou apresentar, eu nunca falei em público, eu falo em público mal. Não tem problema, não se preocupe. A ideia desse vídeo é te levar do zero até, se for o seu caso, a uma postura correta, a falar bem em uma palestra. Como é que você faz isso? Vão ser 3 passos simples. Acompanhe. A primeira coisa que você precisa fazer é a seguinte: é se preparar intelectualmente, o famoso estudar. Ah, mas isso é óbvio. Eu sei que pode parecer, e é óbvio, só que muita gente esquece da importância desse ponto. Vou te perguntar, você sabe selecionar bem o material? Você sabe como é que faz para selecionar um material bom e não ruim e acabar falando besteira? Já pensou no meio da sua apresentação você fala uma informação errada lá da Wikipédia que você viu? Então, o primeiro passo é estudar, é se preparar intelectualmente. Como é que você faz isso? Ah, eu vou lá e digito no Google. Tudo bem, mas não é simplesmente isso. Não é tão assim simples. Para estudar corretamente, você primeiro precisa buscar a fonte certa, a fonte correta. Então depende do assunto. Se você já domina aquele assunto, já estuda aquele assunto, eu recomendo que você pegue os autores mais conhecidos, aqueles que são mais reconhecidos na área e que você pode usar como referência. Se você não conhece muito aquela área, procure alguém ou procure mesmo na internet autoridades naquele assunto. É sempre bom, ao preparar uma palestra, estudar pelos melhores, por aqueles mais gabaritados e aqueles que vão te dar condições de ter uma base sólida. Selecione o material de tal forma que ele fique organizado. Faça um esboço, não vai demorar muito não. Faça um esboço, anote tudo direitinho. Isso não é tudo. Quando você for estudar, você tem que pensar no seguinte: você não está estudando para si somente, mas para os outros. Então, quando você for sentar lá na frente do seu computador, na frente do seu livro, na frente do seu PDF, dos seus artigos, você precisa lembrar que você vai ensinar para outras pessoas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quando você for lá estudar, você precisa pensar como é que eu posso explicar isso para outras pessoas de um jeito fácil, de um jeito simples. Então você senta e já pensa nisso. E quando você estiver estudando, pense em como aquelas ideias se encaixam e como você poderia fazer uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Aí você estuda, sublinha e anota assim: olha, essa parte aqui seria daria uma ótima introdução, essa daqui uma ótima conclusão. Dessa forma, com o tempo, quando você estiver ali se preparando, já vai surgindo na sua própria cabeça e nas suas próprias anotações uma estrutura que será futuramente o esboço da sua apresentação. Então você precisa entender essa parte, estudar, mas não estudar só por estudar, só para ter o conhecimento, mas estudar pensando no outro, naqueles que vão te ouvir. Outra coisa, você está lendo lá um material, um artigo, um livro, e não entendeu algo, ou achou algo dificílimo. Você vai ter que pensar: olha, como é que eu posso simplificar isso? Como é que eu posso tornar isso simples para quem vai me ouvir? É muito importante. Eu não sei se você já ouviu aquela pessoa que vai falar em público e ela não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe o que ela está falando, ela é confusa. Ela é confusa porque ela fala coisas que ninguém está entendendo, ela é confusa porque ela fala coisas sem pé nem cabeça, ela começa falando do final e no final fala o começo, e muitas das vezes ela fala informações que são erradas ou equivocadas. Veja que eu estou combatendo esses 3 problemas te dizendo logo de cara. Estuda com quem entende, autoridade. Estuda de modo claro, organizando: olha, eu tenho um começo, tenho um meio, tenho um fim. E já pensa nisso na sua apresentação. Minha apresentação precisa ter um começo, um meio e um fim. Precisa ter uma coesão nela. E, como eu falei também, é preciso que sua apresentação, além de ter toda essa organização interna e além de ser uma apresentação que diz coisas certas, que busca fontes corretas, precisa ser uma apresentação que é clara, que não é confusa. Sempre busque isso. Como é que eu posso ser mais simples? E busque isso já na fase do estudo, que é a primeira etapa. Passada essa etapa do estudo, que é fundamental, você precisa então testar, treinar. E como é que você faz isso? Como é que você testa, treina? Treine em voz alta. Se isole em um lugar, vai para frente de um espelho, ou não precisa ser na frente do espelho, mas é opcional.
e você começa a apresentar aquelas ideias. Quando você começa a falar em voz alta, você vai perceber que algumas coisas soam estranho. Você fala uma frase e diz, nossa, isso aqui não parece muito adequado. E você começa a adaptar as frases. Alguns termos você diz, olha, isso aqui eu acho que não vai ficar tão bom. Vai cortando outras, mas vai falando alto, falando em público, imaginando a situação de apresentação, de palestra. Lembra que seu objetivo é a palestra. Então você começa a falar na frente do espelho. Mas o que? Aquilo que você anotou, aquelas anotações da fase anterior, do estudo. E aí você faz isso. Você começa a falar em público, você cita, olha, isso aqui, ó, interessante. E vai treinando, treinando, treinando. Esse treino em voz alta, ele é muito importante. Não menospreze ele. Ele vai te livrar de muitos erros e muitos equívocos na hora de falar em público, na hora de apresentar. Esse treino, ele é muito importante. Mas não fica só nele. Essa segunda etapa, que falando fica fácil, mas fazendo às vezes é cansativa, ela é fundamental. Eu tenho certeza que as minhas melhores apresentações foram aquelas que eu mais treinei em voz alta sozinho. Às vezes eu ia pro quintal e ficava lá falando sozinho em voz alta, falando em voz alta. Por quê? Porque isso faz total diferença. Porque quando chega no momento de apresentar, a sua cabeça e o seu corpo já estão preparados para aquela situação. E muitas vezes a própria timidez, o medo, nem vão fazer tanta diferença assim. Mas não fica no treino. É importante treinar, é importantíssimo, mas você precisa, a terceira etapa, validar o que você estudou e que treinou. E qual seria essa terceira etapa, essa etapa de validação? O que consiste ela? Essa etapa, ela é constituída de uma, que eu chamo validação, porque você vai agora buscar a opinião de terceiros. Quando você dá uma palestra, quando você faz uma apresentação, sua apresentação não é para você. Não é para você se achar o inteligente, não é para você se achar o bonito, não é para você ser aplaudido. Não. Ah, eu quero ser aplaudido. Beleza, isso é legítimo até. Ah, eu quero que as pessoas me achem inteligente. Ah, isso aí é um erro. Isso é um erro. As piores apresentações que eu vi foram de pessoas como você, que quer ser o inteligente, mas ninguém entende. Não queira ser inteligente na sua apresentação. Queira ser simples e claro. Quando você vai palestrar, o foco não é você, é a mensagem. É muito chato que você vai ouvir uma pessoa e ela tá, ai, mas meu currículo tal, tal, tal. Ela passa 30 minutos falando do currículo e 15 da mensagem. Não seja esse cara. Então você precisa validar. E o que significa isso? Lembra, você vai falar para outras pessoas. A sua apresentação visa o outro. A sua mensagem só vai ser interessante se você for destinado, focado no outro. E aí, como é que faz isso? Tem algumas formas de validar a sua mensagem antes de levá-la ao público que vai ouvi-la de fato. Você faz isso, por exemplo, uma dica que eu dou, ainda mais com a facilidade que nós temos no mundo digital, é a seguinte: você pode gravar um áudio ou gravar um vídeo curto. Não faça a apresentação toda, mas curto para uns amigos ou familiares de confiança. Não precisa mandar para 20 pessoas, duas, uma. Para quê? Para que a pessoa te dê um feedback, para que a pessoa diga se ela entendeu. Você não precisa falar para a pessoa, apresentar tudo, apresente algumas poucas ideias. Isso vai te ajudar a ver o que a pessoa acha, se está ficando claro ou não está. Ah, mas digamos, minha apresentação tem 40 minutos, como é que eu vou mandar para a pessoa só uma parte? E aí vem algo que vai validar não só a sua maneira de falar, mas a sua mensagem, se a sua mensagem é clara. E é um desafio para você. Então, anota esse desafio e eu quero que você faça. Eu quero que você faça esse desafio e depois volte aqui, comente se deu ou não resultado. Você estudou, pegou os artigos, os livros certos, você treinou em voz alta, sozinho, parecendo um louco, um retardado, e aí você vai validar. Como? Eu gosto desse desafio porque ele já começa quebrando a barreira da timidez. É o seguinte, você pega seu celular e grava stories de 15 segundos com a ideia central, a mensagem central, aquilo que ninguém pode sair da sua apresentação sem saber. Ah, mas não dá, não tem como, minha apresentação tem muitas ideias. Eita, temos um problema. Se você vai falar de 20 coisas, você não vai falar de nada e ninguém vai entender. Contar uma coisa, uma vez eu me lembro muito triste, eu não me preparei direito para uma apresentação e eu apresentei
uma profusão de ideias. Eu estava parecendo uma metralhadora. Eu estava descarregando várias ideias nas pessoas. E aí eu me lembro que no final da apresentação, eu cheguei para umas pessoas e perguntei o que elas tinham entendido da apresentação. E para minha surpresa, cada uma falou uma coisa. E pior, nem parecia que eles tinham ouvido a minha apresentação. Às vezes, na nossa cabeça tá tudo muito claro, mas não tá na prática, por isso essa validação. Se você não consegue resumir a sua apresentação em uma frase, significa que talvez ela seja muito complexa e talvez ela não seja tão boa assim. Simplifique a tal ponto de que você consiga em poucos stories enviar para uma pessoa a mensagem central da sua apresentação. Faça esse teste, mas eu quero que você faça. Não adianta ver o vídeo, não adianta curtir, não adianta comentar se você não fizer. Se você não colocar em prática e se você não buscar de fato mandar. Mas eu não tenho nenhum amigo. Me poupe. Arruma um e manda para ele. Poucos segundos. Evite passar de 2 minutos nesses stories que você vai mandar para ele. Ou nesse vídeo pelo WhatsApp, Telegram. Mande e veja o que ele vai dizer. Mas também, peraí, deixa eu falar uma coisa. Não vai mandar também para aquele amigo que tudo fala mal. Manda para uma pessoa que realmente vai querer te ouvir. E essa pessoa que te ouviu, essa pessoa que vai poder falar uma crítica sincera, olha, tá bom. A partir disso você pega, corrige se for necessário e se prepara para palestrar. Eu tenho certeza que se você cumprir esses 3 passos, muitas das suas apresentações vão ser diferentes daqui em diante. Eu sei que muitos de vocês também talvez já façam algumas coisas dessas até intuitivamente. Se você já faz alguma delas, me diz aí. E principalmente, se você acha que alguma dessas dicas vai te ajudar, curta. Se esse vídeo te ajudou, curta. E eu espero que você continue curtindo o nosso conteúdo.